Olá, seja bem-vindo ao Filosofia de Bolso, o nosso canal de filosofia. Você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme e eu sou estudante de filosofia. Hoje eu gostaria de trazer aqui um tema muito importante para nós, para a nossa sociedade, não somente apenas para a filosofia, mas é um tema importante para toda a humanidade. O que é educação? Para que serve a educação? Nós podemos fazer essas perguntas. Eu não sei se você já se fez essas perguntas, mas são perguntas importantes e muito necessárias para nós entendermos a importância da educação. Hoje muito se fala de educação na sociedade, na internet, nas redes sociais, mas será que nós temos a consciência de fato do que é educação? Para que a educação serve? Qual a sua finalidade, enfim? Nós temos que nos perguntar. E eu gostaria de te ajudar um pouquinho nesse vídeo a refletir sobre a educação. Para a gente entender, para nós começarmos, nós temos que entender o que significa essa palavra, educação. Se nós olharmos no dicionário, vai aparecer lá ato de educar, ou de ensinar, de formar. Né? De ensinar e de formar o quê? Né? O ato de educar e de ensinar um certo conhecimento para o desenvolvimento físico, intelectual e moral do indivíduo, né, da pessoa humana. Então, nós podemos pensar, mas ensinar o quê? Né? Todo tipo de ensino, todo tipo de formação que está dentro dos aspectos da integralidade do ser humano, para que esse ser humano se desenvolva. Nós podemos pensar, e quando a gente pensa em educação, a gente já pensa na escola, né? Nós já pensamos na escola, nas faculdades, mas a educação é muito mais do que isso, né? Nesse processo, é um processo para ajudar o ser humano a se desenvolver na sua integralidade. Isso também é importante nós sabermos que aqui no Brasil, né, na nossa Constituição, a educação ela é um direito fundamental, é um direito de todo cidadão receber a educação, receber um ensino, receber uma educação de qualidade. Nem sempre isso acontece, infelizmente. A partir disso, para nós entendermos a educação no nosso mundo, na nossa sociedade ocidental, nós temos que voltarmos à Grécia Antiga. Né? Nós temos que fazer esse movimento de voltar historicamente para entender o que estava lá nas primeiras educações, uma das primeiras educações da sociedade, que é a paideia grega, a educação do homem grego. Já muitos filósofos naquela época, na Grécia Antiga, já refletiam sobre isso, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, sobre a importância da educação. Por que a educação era importante? Porque a educação ela parte do princípio que ela é um conhecimento passado para que aconteça o desenvolvimento humano, um desenvolvimento pleno, integral desse ser humano. Né? Então, a educação ela não é apenas um conteúdo que é passado na escola, mas a educação ela sempre foi pensada, desde a Grécia Antiga, como um arcabouço de conhecimento importante para que esse ser humano possa se desenvolver na sua integralidade física, psicológica, emocional, social, e ela consiga então estar preparado para viver em sociedade. Em outras palavras, a educação existe para que o ser humano possa se desenvolver e ser uma pessoa melhor. A partir disso, a gente entende o fundamento e a finalidade principal da educação e nós podemos dividir a educação em duas. Nós temos a educação formal e a educação informal. O que é a educação formal? A educação formal é aquela que nós temos nas nossas escolas, faculdades, nas universidades. É a educação que está dentro de um regimento, de uma instituição, e ali ela vai ser dividida em etapas, em períodos. Né? Então, nós temos a educação básica, né? A alfabetização, o ensino infantil, depois o fundamental, depois o ensino médio, concluindo a educação básica. Aí nós temos o ensino superior, a graduação, a pós-graduação, e aí continua, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, tudo isso que está dentro das instituições, que tem uma grade curricular, que tem um conteúdo dividido para cada faixa etária desse ser humano, de acordo com a sua idade, com a sua capacidade,
Isso nós chamamos de educação formal. Mas existe a educação informal, é a educação que acontece fora da sala de aula, fora da escola. E ela acontece por primeiro aonde? Na família. O primeiro lugar que nós recebemos educação, e vai dizer Aristóteles ali, é o pontapé inicial da formação do indivíduo, é a família, onde nós recebemos os valores morais, uma tradição, né, o senso comum, que é passado ali de pai para filho, e isso é importantíssimo. O ser humano ele não chega cru na escola para que os professores o eduquem, mas o básico da educação começa dentro das casas, dentro das famílias. A partir disso, olha que interessante, o artigo da nossa Constituição Federal, né, a Constituição de 1988, o artigo 205 diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Esse é o artigo 205 da Constituição, que fala da importância da educação e de como ela é essencial, necessária para todos os seres humanos, como um direito básico de todo cidadão. Mas se nós pararmos para pensar, a partir desse artigo da Constituição, ele nos aponta 3 finalidades da educação. Primeiro, para que o ser humano tenha o pleno desenvolvimento da pessoa. Segundo, seu preparo para o exercício da cidadania, para que essa pessoa, através da educação, se torne um bom cidadão, saiba exercer a sua cidadania, saiba os seus direitos e deveres e saiba viver em sociedade. E o terceiro, por fim, para a sua qualificação profissional, né? A qualificação para o trabalho. Hoje, infelizmente, na nossa educação brasileira, nós sofremos muito, né? E essas 3 coisas, elas caíram e nós ficamos apenas com uma, né? Nós temos a nossa educação voltada apenas para a última, que seria a menos importante, né? Em grau aqui da importância, em primeiro lugar seria o desenvolvimento da pessoa humana. Em segundo, o preparo para o exercício da cidadania. E por último, a qualificação profissional. Mas infelizmente, hoje, as nossas escolas, a nossa educação no Brasil, ela tem se pautado apenas para o direcionamento de uma formação profissional. E eu deixo aqui a minha crítica ao MEC, ao INEP, a todas as instituições, ao Ministério da Educação, ao governo federal. Além do descaso com a educação, a falta de preparo, a falta de investimento, nós temos também uma educação que está voltada, com o pensamento técnico, apenas para a formação do trabalho. Olhando para o indivíduo, desde que chega na escola, para aquela criança que vai se tornar uma mão de obra de trabalho, e ela precisa passar pela escola para concluir, então, o ensino superior na faculdade, ter o diploma e ser um profissional e entrar no mercado de trabalho. Infelizmente, a nossa educação no Brasil, ela é uma educação conteudista, que está muito mais preocupado com a educação formal, está muito mais preocupado em passar conteúdos e não com uma educação qualitativa, né? É uma educação preocupada com a quantitativa, a quantidade de conteúdos que é passado e que tem que ser passado para que esse indivíduo ele consiga, enfim, realizar uma prova e tirar uma boa nota, seja o Enem ou seja os vestibulares. Infelizmente, a nossa educação ela está voltada de forma conteudista para que esses alunos passem numa prova e, em segundo lugar, esses alunos se tornem profissionais e mão de obra do mercado de trabalho. E eu sinto de dizer, né, assim como certa vez perguntou Adorno, no século XX, um filósofo, educação para quê? A educação é para que o ser humano encontre o seu pleno desenvolvimento na sua integralidade enquanto pessoa, enquanto cidadão. Mas infelizmente a nossa educação
ela está voltada para o mercado de trabalho e ela está voltada nas instituições para o conteúdo. Uma educação conteudista, uma educação que está mais preocupada com as provas, Enem, vestibulares, e está mais preocupada que esse jovem se torne uma mão de obra de trabalho profissional, qualificado, do que essa pessoa se torne uma pessoa melhor e um bom cidadão. Infelizmente é isso que vem acontecendo com a nossa educação brasileira, a começar pela reforma do novo ensino médio, né? Uma reforma que diminui o conteúdo da filosofia, das ciências humanas. Não querem mais pessoas que desenvolvam o senso crítico, mas querem apenas pessoas que saibam fazer contas, que saibam escrever, para que elas possam se tornar bons profissionais. Profissionais esses que estão visando nas profissões da qual possa se fazer algo, né? Algo concreto, como se dizem, né? Algo concreto na sociedade, como se a filosofia ou as ciências humanas não fossem concretas. Então eu deixo aqui a minha crítica, a minha colaboração nessa reflexão da importância da educação e da sua finalidade, e para nós pensarmos que a nossa educação ela está se afastando da finalidade da educação. A educação é muito mais do que as quatro paredes da sala de aula, é muito mais do que um conteúdo. A educação ela tem que ser qualitativa. Ela tem que ser um momento em que o aluno encontre qualidade naquilo que ele está estudando, para que ele possa carregar para a vida dele e se tornar um bom cidadão, uma pessoa melhor, desenvolver as suas capacidades na sua integralidade como ser humano, e não apenas como um profissional, como uma mão de obra de trabalho. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Me diz aqui nos comentários o que você achou, qual é a sua visão sobre a educação, o que você pensa sobre essas reformas e os rumos que a nossa educação no Brasil tem tomado, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo do Filosofia de Bolso. Um abraço, até a próxima.